Oi, que bom encontrar você. Muito bem-vindo ao podcast da FAPSI. Tem podcast de tudo, de todos os assuntos. E esse é um podcast de psicologia e educação. Muito prazer falar com você. Meu nome é Suelen Calado e além de comunicadora, eu também sou psicóloga e sou aluna da FAPSI. Mas a gente vai descobrir como é que funciona tudo isso no decorrer aqui do nosso trocar de ideias. E hoje estou com os gestores da FAPSI. Ó, como eu tô importante, né? Toda hora que você consegue falar com a direção, não, hein? Henrique e Juliana, que vão contar tudo pra gente sobre FAPSI, sobre psicologia e sobre educação. Vamos? Oi, gente, bem-vindos. Olá, Henrique, bom estar aqui com você. Prazer recebê-los. Oi, Su. Olá, Juliana, bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada por aceitarem o convite para começar a mostrar para a galera o que é a FAPSI, o que tem a ver a FAPSI com psicologia, com educação, se tem algum momento que acaba, se tem algum momento que o profissional pode parar e falar agora eu já tenho todos os diplomas e os certificados que eu preciso e posso encostar na minha cadeira e ficar tranquilão. Primeiro eu queria que a gente pudesse conhecer um pouquinho de vocês, da vida de vocês, do trabalho de vocês. Quem pode começar? Posso começar? Juliana. Eu sou psicóloga, né? Então, eu sempre trabalhei na área da psicologia, me formei em psicologia, fui fazer mestrado, doutorado também na psicologia, em neurociências, na psicobiologia, e me encantei pela carreira acadêmica, né? Então, primeiro eu comecei, quando eu estava no doutorado, eu comecei dando aula. Então, dei aula em diferentes instituições, dei aula na Federal de São Carlos, na Unip, na Barão de Mauá, na Uniara, na Unifeg, em várias instituições, né? E dentro das instituições, além de professora, também já fui coordenadora de curso. Uhum. E quando a gente vai lá para a sala de aula, né? Depois de fazer um mestrado, um doutorado, tem sempre essa solicitação do aluno, né? Porque a gente chega com uma visão muito acadêmica para dentro da sala de aula. Uhum. E o aluno te questiona o tempo todo, né? Mas e aí? Isso que você está me ensinando, essas pesquisas que você está me mostrando, como é que eu uso tudo isso na prática, né? Uhum. E foi aí, então, que eu fui, durante o doutorado e quando eu comecei a dar aula, também fazer especialização em psicologia clínica. E comecei a atuar como psicóloga clínica. Então, além de dar aula, eu também sou psicóloga clínica, né? E atuo já há alguns anos dentro dessa área clínica. Será que ela tá analisando a gente? De graça não, assim, né, Juliana? Assim, de qualquer conversa, assim. O psicólogo faz isso, né, na mesa do bar? Fica analisando tudo que os outros estão falando? Não, de jeito nenhum. Então podem ficar tranquilos, tá? Se vocês tiverem algum amigo psicólogo, relaxa. E aí, Henrique? Bom, tem uma carreira que passou por outras áreas e com uma construção que me trouxe até aqui, né? Até hoje está na FAPSI, está na posição que a gente está na FAPSI. Uhum. Eu, na verdade, comecei há bom tempo atrás na área da comunicação. Tinha uma produtora de vídeo, né? Na época que eu estava ainda concluindo o ensino médio, ia para a área de exatas, né? Tentando na área de computação, mas depois acabei mantendo uma produtora de vídeo, fazia comerciais de televisão, trabalhei na propaganda, fui redator, diretor de criação, tive agência e fiz um caminho longo dentro da comunicação que me fazia sempre questionar o comportamento humano, pensar por que as pessoas fazem o que fazem, por que compram tal produto que a gente anuncia, por que as pessoas elegem quem elegem, e tudo isso incomodava no sentido de pensar o que estava por trás desse comportamento, o que fazia as pessoas agirem como agiam. E foi crescendo o interesse tanto pela formação desses conceitos na vida das pessoas, como exatamente, né, as variáveis que afetam esse comportamento. Então, com isso, depois de um tempo, a propaganda foi me fazendo questionar mais a profissão, de questionar por que eu estou fazendo tal coisa, né? Uhum. Aí uma seleção do que é o que a gente vai ou não vai realmente se identificar para poder comunicar. Então, esse foi um caminho que, obviamente, para quem só quer trabalhar na comunicação sem discutir comportamento humano, é um caminho mais fácil. A pessoa vai e faz o papel dela, comunica aquilo, né? Uhum. É contratada para comunicar, ela comunica. Eu comecei a ter outras preocupações, de que, às vezes, aquela pessoa que ganhava uma promoção, que comprava coisas muito bacanas para a casa dela, nem sempre tinha uma qualidade de vida compatível com aqueles desejos. E a gente começou a pensar sobre isso, eu passava muito tempo pensando sobre isso, e em determinado momento houve mais uma desconexão com o dia a dia da comunicação e comecei a trabalhar na empresa da família, que a gente montou uma escola de educação infantil até ensino médio, depois pré-vestibular,
e estava me inserindo na educação, e foi por causa disso que comecei na psicologia. Né? Depois de muito tempo, já mais velho, né? Eu acho que muita gente também passa por isso, de iniciar uma segunda carreira, né? Depois de algum tempo, que eu acho que é cada vez mais comum, né? Cada vez mais normal, entre aspas, né? Mais comum. E nessa nova carreira, que foi a psicologia, com o objetivo de trabalhar na educação, sempre foi esse primeiro objetivo na escolha da psicologia, eu fui aprendendo mais sobre comportamento, me interessando mais, buscando desenvolver, né, esse raciocínio sobre comportamento de uma forma geral. Aí iniciei na mesma época, logo ao fim da faculdade, já como professor na área de comportamento de consumo, criatividade e inovação, que eram coisas que eu já trabalhei durante muitos anos, mais de 20 anos trabalhando com comunicação. Uhum. Então, naturalmente, comecei a unificar, né, tanto o conhecimento da psicologia quanto da comunicação, e trabalhando nessa área como professor. Depois fiz uma especialização em educação especial em São Carlos, né, o mestrado. A especialização foi na área da psicologia clínica, em análise do comportamento, e depois um doutorado que ainda não concluí, né, mas sempre buscando ajudar as pessoas a pensarem sobre os próprios comportamentos. Essa ideia de questionar a origem, de como a gente chegou onde chegou hoje, o que a gente aprendeu, o que fez a gente ter algumas escolhas e as consequências que as escolhas trazem para a vida da gente, como a gente lida com elas. Então, foi muito motivado por comportamento humano, por ver pessoas vivendo, comprando, consumindo, fazendo escolhas, que fui moldando minhas escolhas profissionais, saindo da comunicação, vindo para a psicologia, naturalmente aí trabalhando como professor. E ser professor sempre foi uma coisa que me estimulou muito, porque eu acredito muito que a gente pode ajudar as pessoas a também terem um autoconhecimento, a também buscarem a sua trilha de aprendizagem, onde elas querem chegar, um caminho novo. Até porque eu tive essa experiência de mudar de carreira, eu tive essa experiência de aprender coisas novas depois de um tempo, para poder construir um objetivo de vida que eu tinha, um propósito maior. Então, acho que saiu aí de uma vivência muito prática de comunicação, para pós, para mestrado, para educação, e acabei, né, naturalmente migrando depois para os cursos de psicologia, fui professor de curso, implantei curso de psicologia na região, fui coordenador de cursos aqui e fora daqui, e ainda tenho muita atividade em cursos de MBA, voltado para a empresa, na área de RH, porque a gente, logo no começo, né, do trabalho, além da clínica, tinha a consultoria de RH, a gente atuava muito, né, misturando essas experiências profissionais que tive antes com as experiências e conhecimentos da psicologia para tentar ajudar empresas a mudarem também o caminho que elas estavam traçando. Então, a gente foi costurando, né, experiências de vida, conhecimento mais técnico, aprofundado, para hoje ter essa oportunidade de estar levando mais oportunidades para as pessoas também aprenderem mais, mudarem seu caminho. Achei muito bacana que a gente acabou tendo um panorama assim, de duas trajetórias bem diferentes, né? A Juliana, que já começou desde o início na psicologia, e você que vem de uma outra carreira, e aí teve uma percepção para a psicologia e agora está na psicologia. Portanto, você que está pensando em ser psicólogo, nessa carreira sensacional, fala, mas eu já deveria saber isso desde criança, que eu tenho esse dom, essa vocação, né? Há oportunidades de repensar a sua carreira. Inclusive, um dos trabalhos do psicólogo é a orientação profissional, antigamente conhecida como orientação vocacional. Então, é um processo sobre o qual você pode passar ainda com um profissional, refletindo sobre isso e, quem sabe, redirecionar a sua carreira, que é uma coisa que é possível dentro da FAPSI, né? E a FAPSI, ela é uma empresa de Ribeirão, uma escola de Ribeirão Preto, ela foi gestada aqui. Quem me conta? Acho que, aproveitando o gancho do que o Henrique comentou, né, que quando ele vai para a psicologia, ele vai por esse interesse, e ele vai também porque a família dele tinha uma escola em Araraquara. A FAPSI não começou como FAPSI, começou como Psicologue. Então, acho que eu vou começar a contar um pouquinho de como é que surgiu a ideia do Psicologue. Legal. Né? O Psicologue, ele surge em um momento em que o Henrique está trabalhando na área da educação, eu estou também como professora de uma faculdade em Araraquara, e a gente tinha muita solicitação dos alunos, né? E a solicitação dos alunos era por cursos livres, cursos que complementassem a formação. Eles ouviam muitas vezes sobre disciplinas que aquele determinado curso não tinha, e eles viviam pedindo para a gente, por favor, monta um curso para a gente sobre determinado assunto. E o Henrique, por sua vez, né, como sempre trabalhou na área de empresas e na área organizacional, também tinha essa demanda em Araraquara.
né? E ele também começou levando para Araraquara alguns cursos para a área organizacional, para as empresas, né? Então, o Psicologue, ele nasce lá em Araraquara, né? Com esses primeiros cursos que a gente começa a dar, tanto para os estudantes de psicologia, como para profissionais, né? De empresas e gestores de empresas que trabalhavam em Araraquara e região. Eu acho muito bacana a gente, às vezes, olhar até em perspectiva tudo isso, porque, apesar de serem quase 20 anos, né, a gente pensar assim, bastante tempo, se a gente pensar em termos de evolução aí da sociedade, é pouco tempo, mas um período de mudanças muito profundas, né? Acho que nesse período todo a gente começa, como a Juliana falou, atendendo essa demanda das pessoas por acesso à informação. Que antes, né, a gente estava num ambiente, numa sociedade, num lugar em que as pessoas pediam para ver coisas complementares e não tinham acesso de outra maneira. Vem a internet, vem mudança da sociedade, vem o ritmo acelerado que esse mundo está vivendo, e hoje a gente vive um cenário um pouco diferente, em que todo mundo acha qualquer coisa no YouTube, acha qualquer coisa na internet, a internet acaba respondendo um monte de perguntas de todo mundo, e a gente percebe que hoje a dificuldade não é mais ter acesso à informação, mas é como organizar essa informação, né? Então, eu percebo que as pessoas hoje, apesar de terem um volume gigantesco de informação, e realmente se acha de absolutamente tudo, né, hoje em dia disponível gratuitamente na internet, elas ainda precisam de uma aspiração, elas ainda precisam de um desafio, ainda precisam de uma orientação no sentido desse papel do professor mais como representante de uma aspiração maior, né? Acredito que a gente mudou muito, né, evoluindo aí do modelo do psicológico como instituto, até hoje uma faculdade, porque a gente conseguiu evoluir também essa ideia de que o papel do professor, o papel da instituição, da faculdade, é trazer diversidade para a vida da pessoa, né? Se o aluno precisa ter esse autoconhecimento de perceber o que ele não sabe ainda e identificar o que para a vida dele faz sentido, né? Então, acho que mudou bastante, vendo assim, historicamente, que a gente antes atendia demandas e hoje a gente cria oportunidades de aprendizagem, né? A gente cria a oportunidade de uma experiência de aprendizagem. Então, é nesse sentido que o papel muda, a gente consegue perceber muito que é cada vez mais importante o papel do professor nesse sentido. Não só de curadoria de conteúdos, né? Mas de criar, junto com o aluno, um projeto de vida. Que, aliás, é o nome da primeira disciplina de todos os nossos cursos hoje, né? Graduação e pós. Chama projeto de vida. Porque eu acho que a primeira coisa é que o aluno encontre a motivação para estudar. O conteúdo ele acha onde quiser. Mas o porquê ele vai estudar, a gente vai construir junto ali na sala de aula. Muito interessante isso. Então, se eu tenho tudo ao alcance dos meus dedos ali, por que que eu vou me matricular numa faculdade? Por que que eu vou fazer uma pós-graduação? Se eu posso fazer um apanhado ali na internet de coisas que eu acho que o meu público quer saber e sair falando isso, né? E sair trabalhando com isso. Então, como é que eu escolho, Henrique, Juliana? Porque, assim, hoje a gente... Vou falar de feed de Facebook, sei lá, que acho que todo mundo navega um pouquinho ainda, né? Você rola aquilo... Aparece um monte de coisas. Faculdade daqui, faculdade de lá. Como é que eu escolho? Como é que eu escolho a FAPSI? Como é que eu sei que eu estou me vinculando a uma instituição que é reconhecida, que vai me oferecer uma formação boa, que vai me oferecer network, né? Oportunidade de estar com os professores, que nem eu estou aqui com vocês, mesmo sendo aluna, né? Como que a gente chega aqui? Como é que eu que saí de outro lugar... chego a entrevistar os meus professores, né? Como é que a gente cria essa rede? Bom, eu vou começar dando uma opinião que eu penso que, na verdade, a gente às vezes acha que está muito perdido no sentido de procurar algum tema e, na verdade, a gente já está escolhendo o tempo todo. O tempo todo estão aparecendo coisas que a gente procurou, né? Esse é o mecanismo aí das redes sociais, os mecanismos de busca que vão apresentar coisas que são parecidos com o que eu estou procurando. Então, de certa maneira, o que determina as minhas escolhas é o meu direcionamento, os meus objetivos. Então, eu entendo que a pessoa vai encontrar uma faculdade que atenda os objetivos dela quando ela tem claro o que ela busca para a vida, né? A gente cria esse espaço de debate, de encontro de pessoas, de experiências de vida diferentes, e a gente quer proporcionar essa oportunidade da diversidade. Então, como que a pessoa escolhe? Procurando se identificar com a proposta, né? Mais do que com o conteúdo em si, né? Mais do que o que, é com quem
e como, né? O que é a pessoa quer aprender, quer sair de uma dificuldade da vida dela, quer evoluir na carreira, quer aprender uma coisa nova. Mas mais importante do que o que ela vai achar facilmente, é ela perceber que ela tem que escolher com quem quer fazer isso, de procurar pessoas que façam sentido nessa trajetória, que tenham uma contribuição muito mais do que o acadêmico da giz e lousa, que ela encontraria sozinha na internet, mas pessoas que podem ajudar, tá do lado dela nessa trilha de aprendizagem, por isso a gente chama de trilha. A gente tem que construir uma trilha que faça sentido para aquele indivíduo. Então, quando a pessoa procura um movimento de evolução, quando ela procura estar motivada a aprender, esse aluno vai procurar uma instituição que dê essa oportunidade, né? Que eu acho que a gente não consegue motivar a pessoa, né? A gente dá um ambiente favorável para que ela se desenvolva. E ela tem que procurar ambientes onde ela vai ter maior riqueza, né, de oportunidades. Por isso que a gente, quando monta cursos, procura professores e pessoas interessadas nessa evolução, os professores que têm experiência, que já vivenciam a clínica, já vivenciam o RH, já vivenciam a administração, porque são pessoas que têm ali uma troca com o aluno, né? Mais do que aquela imposição do conhecimento da época fordista, a gente tem um modelo de evolução conjunta, em que o professor não é o dono do saber, mas é quem vai guiar o aluno nessa trajetória de aprendizagem. Uma das possibilidades de pensar isso, né? E isso é bacana, né? Porque quando a gente começa dando aula em sala de aula em diferentes instituições, o psicólogo ele nasceu desse jeito, né? Com a solicitação dos alunos, porque acabava vendo na minha figura, na figura do Henrique, algum modelo, né? Alguma coisa que interessava para eles. E as nossas primeiras turmas de especialização na FAPSE, elas foram montadas com muitos alunos, com muitos ex-alunos nossos de graduação, né? E até hoje eu ouço isso, Juliana, eu escolhi o Psicologue porque eu conheço o seu trabalho, eu fui sua aluna, eu sei que você está sempre envolvida com pessoas que são sérias também, né? Então eu tenho certeza que na FAPSE eu vou encontrar um professor que é um profissional reconhecido, que é um profissional muito bem formado, né? Então a gente tem, felizmente, depois de, como o Henrique falou, de quase 20 anos, né? A gente tem esse reconhecimento. Né? Isso é muito prazeroso. Acho que é muito importante isso, né? É o professor nesse papel de um modelo em alguns momentos, mas mais do que um modelo, porque eu acho que as pessoas ainda entendem de uma forma talvez não tão correta essa ideia do professor, porque às vezes acham que o professor tem que ser o maior executivo da área para ser o cara que vai ensinar ele a fazer. E na verdade a gente não consegue fazer isso, porque a minha experiência de vida, eu tive experiência em muita coisa na gestão, não é nada diante do desafio daquela pessoa que está naquele dia a dia lá. O desafio é dela. O ambiente tem recursos e tem escassez de coisas. Ela tem um desafio que é só dela. Então, o que eu posso fazer é trabalhar mais como um farol, né, do que como um estacionador de carro, né? É dar uma direção mais do que um rumo certo. Ajudar essa pessoa a entender que ela vai encontrar diferenças de aprendizagem na vida entre o que ela sabe e o que ela precisa saber na hora de atender um paciente, na hora de atuar junto a um trabalhador, dando feedback. E quando ela percebe essa diferença, ela tem que saber a continuar aprendendo, ter humildade. Então, a gente tem muito esse papel de, nesse sentido, ser orientador, né? Ajudar a pessoa a aprender. E a gente tem aí que questionar, né? Eu acho que eu sempre fiz isso muito em sala de aula, né? Às vezes, a gente tem que provocar um pouco para que a pessoa pense. É comum que a gente vá para uma sala de aula querendo o conteúdo pronto. Me fala aí o que eu tenho que saber. E eu procuro ainda, quando estou dando aula, não falar o que a pessoa tem que saber, mas provocar o que ela sabe. Né? Será que você sabe a verdade? Né? Será que não existem outras possibilidades? E quando a pessoa está provocada, né, ela está mexida na sala de aula, ela vai buscar uma resposta. E eu não preciso ser a resposta. Não sou eu que vou ser a resposta. Mas eu posso ajudar ela a encontrar os caminhos onde essa resposta vai estar de acordo com o desafio da vida dela. Né? Não existe uma resposta certa para tudo. Eu gostei muito dessa história do faroleiro, né? Porque eu acho que essa é a grande diferença, respondendo a tua pergunta, qual é que é a diferença entre eu entrar em contato com todo o conteúdo que hoje está disponível em todas as redes sociais e me vincular a uma instituição, né? Eu acho que a grande diferença é que quando você está vinculado à instituição, você está tendo aulas com profissionais que são especialistas em um determinado tema e esse profissional vai te inspirar
sobre como fazer o teu percurso fora dali, né? Eu não acredito que uma aula vai esgotar todo o conteúdo, né, que existe a respeito daquele tema, mas eu acho que uma aula vai te apresentar o conteúdo e vai te orientar nesse estudo até a tua próxima aula, né? Vai te dar essa inspiração de o que você pode aproveitar que existe e é sério e é o correto e é o desejável e o que você precisa deixar para lá, né? Então, esse sentido de organização é que eu vejo muito a necessidade disso, né? Pensando, por exemplo, dentro do curso de psicologia. A psicologia forma um profissional generalista. Então, dentro da graduação, a gente vê um pouquinho de todas as áreas de atuação, vê um pouquinho de todas as abordagens, quando vê todas, né? E depois o profissional precisa escolher. Eu quero trabalhar com aquilo, né? E uma vez que ele escolhe qual que é a área de atuação, aí ele vai precisar o quê? Se aprofundar no conhecimento daquela área. E ele pode fazer isso sozinho? Pode, mas pode ser um percurso muito mais penoso e dolorido do que fazer sob uma orientação adequada, né? E quando você tem professores que são professores especialistas naqueles assuntos específicos, esse profissional vai conseguir te orientar muito melhor o percurso que você precisa seguir. Vocês viram que o psicólogo ele não dá a resposta, nem quando é o professor. Nem quando o psicólogo é o professor, ele dá a resposta, ele devolve a pergunta. Que cara é esse, né? Por falar nisso, acho que ficou bem evidente aqui que dá para fazer muita coisa com a psicologia. E a gente, enquanto sociedade, acho que tem uma visão ainda muito rígida sobre quem é o psicólogo. É aquele cara que só te escuta, ou aquele cara que só conversa. E parece que é só isso, a psicologia. Às vezes você fala de psicólogo, a pessoa já pensa em alguém sentado ali ou fazendo anotações, né? Ou observando o seu comportamento de alguma forma. Mas aqui eu tenho psicólogos educadores, psicólogos gestores. Não estão entre nós, mas a gente ainda tem os psicólogos cientistas que estão lá validando testagem, que estão lá estudando o cérebro. Então dá para ser múltiplo como profissional da psicologia. Você não precisa escolher a clínica, é isso que vocês estão falando? É isso. Que eu posso entender o comportamento humano, que eu posso ampliar a minha visão sobre o comportamento humano, e não necessariamente, porque tem muita gente que tem esse medo, inclusive na faculdade, né? Nossa, eu acho que eu não quero atender, eu acho que eu não vou saber atender, e não preciso querer atender para trabalhar com psicologia, é isso? Isso. E a FAPS expande isso pra gente? Ou ela trabalha só direcionado para a clínica? Expande. Hoje, dentro da psicologia, a gente tem diferentes áreas de atuação, né? Então, nós temos o psicólogo clínico, o psicólogo educacional, o psicólogo organizacional e do trabalho, que vai trabalhar nas organizações, o psicólogo que trabalha com o judiciário, o neuropsicólogo, o psicólogo que trabalha com psicomotricidade, o psicólogo que trabalha com esporte, o psicólogo que trabalha com trânsito, né? Então, são múltiplas as possibilidades de atuação do profissional da psicologia, né? Na FAPS, a gente tem várias áreas, especializações em várias áreas de atuação da psicologia, e a psicologia também é conhecida por ter diferentes abordagens teóricas, né? O que é uma abordagem teórica? É a forma com que eu vejo o homem, é a forma com que eu defino qual que é o meu objeto de estudo e a forma com que eu entendo que esse homem está inserido no mundo, né? Então, tem diferentes linhas teóricas ou abordagens teóricas. Então, na FAPS, além de especialização em diferentes atuações da psicologia, a gente também tem especializações em diferentes abordagens teóricas, né? Então, por exemplo, a gente tem especialização em psicologia clínica na análise do comportamento, psicologia clínica dentro da cognitivo-comportamental, a psicologia clínica dentro da fenomenológico-existencial, né? Então, além das atuações, a gente tem, além da psicologia clínica, a psicologia hospitalar, a gente tem a neuropsicologia, né? Dentre outras que estão aí já em projeto para começarem. Então, além da atuação, a gente tem a oportunidade também do aluno estudar e se aprofundar a abordagem que ele mais se interessa, que ele mais gosta. E quando acaba? Quando eu posso dizer, agora eu sou um psicólogo, agora sim, hein? Acabou. Eu hoje vejo muito claramente que no ritmo de evolução que a gente está vivenciando, né? A gente já está aí com notícia da vacina para o câncer, cura da AIDS, coisas que muitas vezes lá atrás a gente falava assim, nossa, quando isso acontecer deve ser o fim do mundo. O mundo não vai acabar.
né? Não é nem que aconteça uma guerra, a guerra não é o fim desse mundo. A gente vai continuar existindo e evoluindo e está numa velocidade muito rápida. Então, eu penso que hoje a gente tem recursos tecnológicos que ficaram evidentes depois da pandemia, as pessoas começaram a usar muito e mudou completamente o mercado em geral, como as pessoas compram, como as pessoas se relacionam e como elas são atendidas na saúde, né? O médico atende hoje também online, e isso facilitou e aumentou o acesso às pessoas a atendimento de qualidade, assim como a psicologia. Então, eu entendo que as ferramentas vão mudar muito. Vão continuar mudando. A gente teve uma classificação inicial até, que vem dessas especialidades que a psicologia traz, são grandes áreas de conhecimento, que têm diferenças grandes entre as abordagens, mas que são áreas que estão evoluindo. A gente já está falando em abordagens transdiagnósticas, a gente está falando de outras necessidades de ferramentas, porque a interação virtual também passou a demonstrar que a gente precisa ter outras análises sobre o ser humano, e entendo que tudo isso vai continuar evoluindo de uma forma muito rápida. Então, acho que a gente precisa buscar manter a curiosidade viva, né? A gente precisa continuar com um propósito de aprender, de mudar, de crescer. Eu entendo o conhecimento como a fome, né? A gente precisa todo dia se alimentar um pouco de conhecimento, porque o mundo está evoluindo. Se o mundo está evoluindo, você está parado, é como o ônibus que está indo embora e você ficou parado na estação, né? Eu escolhi a 5ª estação da minha vida, depois da faculdade, parei. O ônibus foi embora, né? Eu acho que a gente precisa estar dentro desse movimento. A gente precisa, o tempo todo, pensar que propósito eu tenho. Eu quero ser um bom psicólogo clínico, eu vou precisar chegar num ponto em que eu sou percebido dessa maneira. E, para isso, eu preciso ter embasamento, recurso, subsídio, conhecimento. Então, eu acho que vão acabar mudando muito ainda os tipos de curso, as modalidades, a duração, mas acho que na área do conhecimento, pensando em pessoas, ninguém vai poder parar mais de estudar. Por isso que eu acho que está tão forte esse lifelong learning, né? Que as pessoas falam de aprendizado ao longo da vida. Porque, de fato, com o volume de alterações e mudanças que as coisas têm, que a sociedade muda, que as pessoas se comportam diferente, tem outras identificações, outros grupos, a gente precisa continuar estudando. A gente precisa entender por que está hoje acontecendo a violência. A gente precisa entender como que as pessoas se relacionam. Então, esse é um movimento contínuo. Vai ser só através de cursos formais? Eu acredito que não. Mas vai ser de forma organizada. Você vai precisar ter uma organização que dê conta de acompanhar essa evolução, buscar uma referência de conhecimento para continuar acompanhando o que está acontecendo na sociedade. Senão você deixa de ser um profissional que vai trabalhar direito no RH. O RH é muito rico nessas mudanças, né? Hoje, muitas empresas estão falando de mudar, de ter um RH cada vez menos formal, porque todo mundo é RH. São várias mudanças, né, que exigem mudanças do comportamento das pessoas, de como elas agem no mundo, porque o mundo está mudando. Então, a gente vai precisar continuar estudando sempre. E isso, para quem busca ser um bom profissional, vai ser um prazer muito grande, tenho certeza. E essa questão do recurso também é uma coisa importante que o Henrique falou. Com a pandemia, com todas essas transformações que a gente tem passado nos últimos tempos, a gente vê cada vez mais a necessidade dos recursos tecnológicos, da tecnologia. E a tecnologia entrando em todas as áreas do conhecimento, inclusive na psicologia, né? Pensando nisso, a gente estruturou e a gente está aí em processo de autorização e logo já... Um deles já foi autorizado, o outro está em processo de autorização, né? Curso de graduação na área de tecnologia, né? Então, a gente tem aí, nós vamos iniciar talvez para o próximo ano um curso em análise e desenvolvimento de sistemas, né? Pós-graduações na área de tecnologia, para que essa ponte ocorra, para que essa troca de conhecimento ocorra entre as diferentes profissões, né? Eu acredito que um eixo central que une tudo isso que a gente está fazendo é comportamento humano. A gente vai discutir tecnologia, não o hardware pelo hardware, mas o ser humano por trás do hardware e do software. A gente vai discutir como, dentro do RH, o comportamento humano tem que ser vivenciado de uma maneira mais próxima, mais humana, né? Como a gente tem que entender os comportamentos de uma maneira mais global. E a ideia, então, é que todos os nossos cursos tenham esse viés, né, do comportamento humano, que é a base do nosso conhecimento e que direciona toda a preparação dos cursos. Quando a gente vai discutir os projetos na área de tecnologia, são projetos que visam, né, discutir o meio ambiente, discutir relações sociais. Então, é a tecnologia aplicada. Quando a gente está falando de comportamento, a gente está falando de aplicação sempre.
A pós-graduação, ela tem a clínica solidária que busca trazer para a sociedade pessoas que não têm acesso, às vezes, a recursos de saúde, uma prestação de serviço de altíssima qualidade, que você pode proporcionar qualidade de vida para as pessoas. Então, acho que o eixo central de todo o trabalho que a gente faz é buscar interagir com essa sociedade, com esse grupo onde a gente está inserido, né, os locais onde a gente atua, de forma positiva, provocar um impacto positivo através de mudanças no comportamento. Então, isso vai estar no RH, isso vai estar na tecnologia, nas pós-graduações, em tudo que a gente fizer, inclusive nas ações que a gente faz, nas ações sociais, né, de informação que a gente tem levado sobre meio ambiente, sobre patrimônio cultural, que são discussões importantes para todas as áreas do conhecimento. E essas informações que estão disponíveis nos canais da FAPSI, inclusive, Exato. que a gente pode depois entrar em contato aqui pelos links, né? Onde tiver nas telas aqui, para a gente acessar as redes sociais, ver o que está sendo produzido. Mas então, pelo que eu entendi, a FAPSI, além de uma instituição de formação de profissionais, ela também presta um serviço para a sociedade, além da formação, porque só a formação já é um serviço social, né? Mas ela expande os atendimentos. Então, os psicólogos que estudam na FAPSI também, em algum momento, vão atender a sociedade diretamente, vão prestar atendimentos, oferecer atendimentos, é isso? Sim, e esse é um grande diferencial das nossas especializações, né? As nossas especializações, a gente não valoriza apenas o conhecimento teórico, que é muito importante, mas a gente valoriza também a prática desse, né, que o aluno coloque em prática esse conhecimento teórico. E onde que ele vai colocar em prática esse conhecimento teórico? Nas nossas clínicas escolas, né? Na clínica escola, então, onde, além de prestar um serviço social, o aluno tem a oportunidade, né, de exercer tudo o que ele está estudando em sala de aula. E tudo isso com supervisão. Né? Muito interessante. Então, a prática ela é supervisionada, ela é discutida, é o momento em que a teoria se encontra, né, com o dia a dia do profissional. E eu acredito que isso faça muita diferença na formação, né? Que é muito a queixa do aluno de graduação, né? Eu, por 5 anos, eu só estudei a teoria disso. Agora chegou a hora que eu preciso... Estou no mercado de trabalho, tenho meus pacientes, estou dentro de um hospital, preciso aplicar e não tenho a segurança para isso, né? E essa segurança você tem quando você tem a oportunidade de exercer essa prática supervisionada. E dentro da psicologia, acho que um dos momentos em que isso mais está relevante é exatamente no atendimento clínico à população, mas também na área de RH, quando a gente tem lá atividades de preparação de currículo, de orientação de carreira para as pessoas. Então, as pessoas em determinado momento no curso de graduação são convidadas, a gente abre para a população enviar currículos, elas vão ser orientadas sobre o currículo, sobre carreira, sobre como se apresentar, isso no RH. Dentro da tecnologia, a gente tem esse objetivo de coleta de dados, de fazer, né, o que está se discutindo muito hoje em data science, em ciência de dados, que é exatamente fazer aplicativos que coletem dados sobre a nossa comunidade e produzir resultados aí que mostrem o caminho que a gente está trilhando. Então, acho que são essas vivências, né, que fazem que a pessoa tenha uma experiência de aprendizado, que isso é o mais importante. Que ela tenha ali dentro uma oportunidade de criar o conhecimento junto com os colegas e com o professor que está ali do lado dela. Né? Não é mais aquele professor que está à frente dela, está do lado nessa carreira. Né? E isso é legal, porque nós temos, além dos cursos presenciais, a gente também tem os cursos à distância, os cursos na modalidade EAD, né? E essa prática, ela continua existindo, inclusive, nesses cursos. Que também eu acredito que esse seja um outro diferencial da FAPSI, né? Além das aulas completamente online, o aluno também tem aulas síncronas, aulas onde ele tem oportunidade de se encontrar com o professor coordenador, o professor supervisor, o professor orientador e discutir com esse profissional a sua atuação prática. Então, esse é um diferencial dos nossos cursos à distância também, né? Que acho que o curso à distância abre a possibilidade do conhecimento, né? Que muita gente não mora aqui perto de Ribeirão para poder vir até a FAPSI fazer um curso presencial. Então, a gente tem essa modalidade para quem está um pouco mais distante daqui, mas sem perder, né, esse DNA da parte teórica muito bem estruturada, muito bem discutida, mas também essa oportunidade da prática supervisionada e dessa troca de experiência com os profissionais. A gente aprendeu com a pandemia que até
revisitar esse termo, ensino à distância, né? Porque dá a impressão que você está comunicando, gritando, né, de longe para a pessoa. E acho que a percepção que a pandemia trouxe, com mais pessoas acessando a tecnologia, é de que essa distância não existe, porque o professor está na tua sala, né? O tutor que está ali tirando sua dúvida está no teu dia a dia. Você manda uma pergunta e você tem rapidamente uma resposta. Então, essa distância, hoje em dia, a gente percebe que deixou de ser uma questão de presença física, mas é mais importante ter a presença no dia a dia, coisa que às vezes, numa relação presencial, a pessoa não encontra. A pessoa tem do lado alguém, mas não está perto dela. Né? A proximidade não é só física, e a gente procura promover essa proximidade no sentido do acompanhar, independente de onde a pessoa esteja. Hoje a gente tem uma aluna que está trabalhando no RH de uma usina, de uma fazenda no interior de Minas Gerais. Bacana, a gente chega lá do mesmo jeito que a gente chega no aluno presencial na sala de aula. Então, essa possibilidade de conseguir estar junto da pessoa, a distância, na verdade, aí teletransporta a gente para o lado do aluno onde ele estiver. Então, a gente consegue perceber que as pessoas estão percebendo isso. E isso, como a Juliana falou, amplia a possibilidade de muita gente que hoje até está fora do Brasil e quer fazer um curso aqui para um dia voltar para cá, que é o desejo de todo mundo, é voltar para o país. E às vezes a pessoa procura. A gente tem essas procuras de outros países, pessoas brasileiros que estão em outros lugares, que querem voltar e querem continuar tendo acesso ao ensino de qualidade, mesmo estando longe. Bem, obrigada por todas as informações, muito interessante. Esse é o podcast da FAPSI, mas agora eu vou pedir uma inspiração. Porque tem um discurso aí vigente, né, de para que eu vou estudar se eu fizer uma dancinha eu posso ficar rico? E aí, pelo que eu tô vendo da trajetória de vocês, de tudo que é feito para formar um bom profissional, é muito investimento de vida, né, tempo, dinheiro. E aí a gente tá com essa impressão, eu não acho que isso é tão real, mas assim, a gente tá com essa impressão de que é só você fazer o movimento certo ou falar o jargão certo que você vai estourar e você não vai precisar ter todo esse esforço. Ao mesmo tempo, a gente também tem aquele outro discurso de que me formei, tem vários memes na internet, me formei, agora eu já posso dirigir meu aplicativo, ser motorista de aplicativo, né? Como é que a gente lida com essa expectativa que, assim, parece tão real? Parece que a gente se forma e, nossa, não entra no mercado, ou que então quem nunca passou por toda essa trajetória simplesmente desponta e fica milionário. Como se mantém inspirado? Na verdade, eu acho que é essa a ideia, né? Para prosseguir, para estudar. Acho que a dancinha hoje do TikTok era o antigo jogador de futebol renomado, né? O país inteiro joga futebol e a gente tem meia dúzia que chega lá porque deu sorte ou porque tem realmente um talento, né? Tudo bem, hoje a gente tem meia dúzia que realmente faz a dancinha lá no TikTok e tem milhões de seguidores e consegue sobreviver com isso. Eu acho que a grande maioria precisa continuar se esforçando para chegar lá, né? E o que é esse esforço? Esse esforço para nós, da área acadêmica, que pretendemos ser profissionais reconhecidos no mercado, esse esforço só ocorre através do estudo, né? Eu dei aula para você, né, Suelen? E isso é uma coisa que eu falo para os alunos da graduação do 1º ao 5º ano. A graduação é a coisa mais importante do mundo, lógico, é o primeiro degrau da escada. Sem a graduação, eu não posso ir para a pós-graduação, né? Mas é só o primeiro degrau. É um momento importante, é um momento que precisa ser muito bem feito, é um momento de um conhecimento amplo do assunto para que você consiga depois escolher o que é que te toca, para que caminho você quer seguir. Mas é só o primeiro passo, né? Os demais passos é através do estudo. Não existe milagre, né? Se você quer ser um bom profissional, estude, faça cursos, tenha vivências profissionais as mais diversas, se aprofunde naquilo, é só aí que você chega lá. Eu acredito nisso. Eu acredito muito no esforço, né? E eu penso também que eu valorizo muito essas duas pessoas, né? Eu acho que tem uma crítica embutida na ideia do sujeito vai ser um motorista de aplicativo. Assim como tem a crítica embutida, a ideia do TikToker. Aí eu vou lembrar dos professores de cursinho que inventavam música para a gente decorar as fórmulas de física, de química. E não eram nada mais do que TikTokers avançados no tempo, né? Que só não tinham o meio para expressar isso, mas isso era propagado a uma velocidade absurda, né? As pessoas aprendiam muito com isso. Assim como eu vejo que tem pessoas que, como transições de carreira, às vezes estão passando por momentos que ela vai dirigir, sim, para o aplicativo. Eu acho que o que une esses dois perfis é exatamente o que está
por trás, né? O que está no sentido de objetivo que a pessoa tem com o que ela faz. Quando a gente percebe pessoas que estão ali batalhando, seja a profissão que for, e eu já tive alunos de todas as profissões que você imaginar, de juízes a coletores de lixo, né? A gente percebe que o que há em comum em quem evolui é exatamente esse objetivo de evoluir. E talvez o momento que a pessoa está vivendo, o que ela está fazendo, reflita o momento dela, o recurso, o acesso que ela tem, mas não o que ela é. Então, a pessoa está ali no TikTok, às vezes, usando aquilo como recurso, exatamente como o professor fazia as piadinhas e as músicas que lá no cursinho. E assim como o cara que está batalhando, encontrou no carro ali o acesso mais rápido a uma mudança de momento de vida dele. Então, eu penso que a gente confunde bastante palco com bastidor, né? A gente olha para o palco dos outros a partir do nosso bastidor, né? Você vai lá na coxinha, abre a cortina, vê aquela apresentação no palco, mas você não está vendo o bastidor. Só que você compara aquele palco com o seu bastidor. Então, a questão da exposição na internet, da exposição dessas discussões todas, só ressalta grandes diferenças que nem sempre representam o que a vida da pessoa é. Né? Então, essa visão que a gente sempre faz, quando a gente está olhando para o TikTok, para o Instagram, é a partir da nossa cozinha, a partir do nosso bastidor. Mas a gente só vê o palco, não vê o ensaio, não vê os perrengues que a pessoa passa. Né? Então, eu tomo muito cuidado de pensar que a gente pode encontrar ainda muita gente bacana no TikTok, que vai ter um futuro enorme, que você percebe no dia a dia, no propósito daquelas publicações, de que aquilo tem um sentido além da só exposição. Porque só exposição vai durar muito pouco, né? É como um produto de supermercado, né? Uma verdura, um legume dura pouco tempo lá. Ele é bonito no começo, desejável, mas ele dura pouco. A exposição pela exposição realmente tem a mesma validade, data de validade curta. Mas se a pessoa tem algum propósito, ela vai transformar isso. Vai acabar o TikTok, vai abrir um novo aplicativo e ela vai se adaptar e vai continuar evoluindo e dando uma mensagem dela. Ou batalhando e conquistando lá os objetivos da vida dela, sustentando a família, respeitando sempre esse momento. Né? Eu acho que quando a gente ouve muitas vezes isso, né, do TikTok ou do aplicativo, motorista aplicativo, a gente está falando só de um recorte da vida da pessoa. Não está falando dela. A gente precisa olhar um pouco mais para quem é cada um deles. Porque às vezes a gente tem pessoas que nos representam publicamente, que têm exposição pública enorme e não são nenhum tipo de modelo de comportamento que a gente deveria seguir no dia a dia. A gente só está olhando um recorte ali. O cara fez uma coisa engraçadinha. Mas aquela pessoa não representa valores que eu tenho. E que pode ser que eu também fale uma coisa engraçadinha agora, mas meu propósito está indo além dessa exposição. Então, eu sempre paro para pensar um pouco nesses recortes. Sensacional. Então, me parece então que é um discurso ilusório e às vezes até um consolo para a gente, né? Porque é tão complicado a vivência do dia a dia, esse esforço do dia a dia, que a gente quer acreditar que para o outro foi fácil. Olha lá, ele só chuta a bola, né? Ele só faz a dança. E também tem uma coisa real aí, é que, de fato, a tecnologia deu acesso. A gente consegue. Então, hoje, qualquer pessoa tem um nível de exposição, de penetração, de trabalho, de alcance enorme. Então, de fato, vai expor os bons e os ruins. Entendi tudo. Aí, digamos, então, que eu estou inspirada por essa conversa e eu quero começar. Como é que começa? Eu tô perdido, assim. E eu acho que para todos, tanto pro adolescente, né? Vou conversar ali com o cara de 16 a 19 anos que tá entrando. E agora, eu vou pro mercado de trabalho direto, ou eu vou prosseguir com meus estudos, ou vou fazer tudo ao mesmo tempo, que acontece muito nessa fase. E também pros caras, jovens que nem eu, assim, 40, 50 anos. Dá para começar com 40, 50 anos? Porque é uma trajetória tão longa, né? Que parece que se eu começar agora... Não vai dar tempo, sei lá. Como é que começa, gente? A primeira resposta é, inevitavelmente, a resposta que um psicólogo daria, né? Vamos falar mais sobre isso. Né? Vamos bater um papo. Vamos tomar um café. E como não dá para tomar um café com todo mundo, eu acho que a pessoa pode, por exemplo, olhar as páginas da FAPS. Né? A gente tem um canal no YouTube com uma série de entrevistas, uma série de palestras, tudo lá acessível para que a pessoa tenha um pouco mais de contato com o que acontece no dia a dia. Um pouco dessa realidade, do que as pessoas fazem, como que a gente é. E lá vai encontrar também, né? A gente tem blog com informações, textos, dicas profissionais, tanto na área de psicologia, como RH, como tecnologia agora. Então, eu convidaria para tomar um café virtual. Entrando na nossa página, a gente está lá, inclusive, tem nosso acesso, nossos contatos, que a gente pode bater um papo aí, eventualmente, com quem tiver maior interesse, sobre tudo isso que a gente está conversando aqui.
né? Eu acho que tem lá alguns caminhos, mas muito mais que a gente pode conversar. Então, eu convidaria para dar um pulo virtual ou presencial para falar com a gente. Muito legal. E faça, né? Faça, comece. Porque tem gente que passa muito tempo só no mundo das ideias, só pensando, né? Vai lá, tenta, começa o teu estudo, né? Começa o teu estudo, se é uma graduação de 2 anos passam num piscar de olhos. A gente mal começou o semestre, a gente já está mais perto do Natal do que do Carnaval, né? Então, invista em você, invista no conhecimento, que é uma coisa que nunca ninguém vai tirar isso de você. Né? Tudo que você adquire através do conhecimento, você pode perder um carro, pode perder uma casa, mas o conhecimento é seu e você leva isso para sempre. Né? E a Juliana falou uma coisa muito bacana, que é realmente dar o primeiro passo. Né? As pessoas às vezes ficam distantes porque elas ficam idealizando. Mas eu posso? Será que eu consigo na faculdade? Será que está ao meu alcance? Será que eu posso pagar? Não é essa a questão. É você perceber se aquilo faz parte dos teus objetivos, se aquilo faz sentido como um propósito de vida para você, dá o primeiro passo. Seja ele qual for, seja um curso livre, seja uma palestra, seja entrar em contato com algum conhecimento, ler, né? Mas dá um primeiro passo. Né? Sem esse primeiro passo, não tem caminhada nenhuma. Muito legal, porque a gente fica esperando estar pronto. Momento ideal. Agora já acabou o ano, como você disse, então lá em 2023 eu faço. 2023 está muito em cima, em 2024 eu começo. Quando meu filho se formar. Quando o fulano casar, quando eu emagrecer. A gente está sempre uma promoção, protelando isso. E às vezes a promoção vai vir depois que você iniciar o seu processo de evolução. Quando eu tiver muito paciente. O paciente não vem se você não tiver um bom serviço, um bom atendimento. Então, eu acho que é entrar em movimento. A gente está num mundo que pede ação. A gente precisa agir, porque só agindo a gente altera o mundo à nossa volta e esse mundo vai dar respostas diferentes para a gente. Eu melhoro o mundo e eu tenho um mundo melhor com isso. Então, a gente precisa agir. E acho que isso, tanto para estudo como qualquer outra coisa na vida, precisa dar esse passo. Né? Concretamente, independente das dificuldades que todo mundo vai ter, a gente só vai também conseguir lidar com a dificuldade no dia que a gente encontra ela. Né? Enquanto a gente não encontra ela, é o bicho-papão. Mas quando a gente encontra ela, às vezes não é nada, é um coelhinho. Mas a gente precisa entrar em contato com a vida, com a realidade, com o conhecimento. Muito bem. Acho que o convite está feito. Obrigada, Juliana. Obrigada, Henrique. E você está super convidado para tomar o café presencialmente, se você estiver em Ribeirão ou aqui nos arredores, venha até a FAPSI pessoalmente, ou então fazer aquele cafezinho virtual, como o Henrique sugeriu, visitando as redes sociais, a página na internet, tateando aquilo, saber se conversa com você. Talvez não converse com você, mas converse com alguém que você conhece. Fala, nossa, isso aqui é a cara do fulano, ó, manda lá. Isso sim é útil, tá? Compartilhar lá no WhatsApp. Junto com o seu bom dia, com a figurinha de bom dia, manda alguma coisa legal para a pessoa expandir as suas possibilidades, para ela evoluir. Adorei conversar com vocês, conhecer um pouco mais sobre a FAPSI. E a gente vai ter outros momentos, outras possibilidades. Vamos ter a chance de conversar com os outros professores, conhecer melhor a estrutura. Sim, com certeza. Esse é um espaço para expandir, né? Um espaço para levar conhecimento e a gente vai encontrar muitas maneiras de fazer isso. Obrigado por estar com a gente aqui também. Obrigada, gente. Sussu, Obrigada, foi um gente. prazer, foi muito bom. Todo meu. A gente vai se encontrar, então, muito em breve com mais novidades para você sobre educação e sobre psicologia. Vem para a FAPSI!